Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos aqui falar muito sobre o nosso Gigante da Colina, vamos falar de Santos e Vasco, partida que acontece no domingo e já tá dando polêmica aí em relação aos ingressos, hein? O Santos destinou ali para a torcida do Vasco uma carga de ingressos muito menor do que a CBF exige, né? Que é o mínimo de 10% de ingresso. Vamos falar sobre isso? O Vasco se manifestou, inclusive, sobre essa situação. Vamos falar sobre Pedrinho, né? Que hoje confirmou que virá como candidato a presidente do Vasco da Gama. Ele participou do Flow Podcast e confirmou essa situação. Vamos falar de Léo Jardim. Enfim, tem bastante coisa aqui. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, e eu sempre falo aqui da GoCase, né? Tá aparecendo o QR Code na sua tela. Na GoCase você pode comprar capinhas personalizadas para o seu telefone, tem todos os modelos, né? Motorola, iPhone, Xiaomi, enfim, todas as marcas, você pode comprar lá. E agora a GoCase também tem outros produtos que são oficiais e licenciados. Vou mostrar dois aqui que eles mandaram aqui para casa. Primeiro, essa mochila maneiríssima, ó, personalizada com o meu nome. Ó, muito bacana, tá? Você pode comprar para o seu filho ir para a escola, para a faculdade, ou até para você mesmo usar no trabalho. E tem essa malinha aqui também para notebook, olha só, uma pasta, né? Que serve para notebook e também, enfim, como pasta de mão. Tem esses e outros produtos lá na GoCase. O QR Code está na tela, o link está na descrição. E você utilizando o cupom Vasco da Gama, você vai ganhar um desconto exclusivo e também frete grátis, beleza? GoCase parceira aqui do canal. Bom, e já vamos começar aqui com polêmica, né? Porque a partida Santos e Vasco vai acontecer no domingo e hoje o Santos abriu, né? Ou pelo menos teria que abrir a venda de ingressos para a torcida do Vasco, né? Foram disponibilizados apenas 500 ingressos para a torcida do Vasco. E daqui a pouco a gente fala sobre esse probleminha, né? 500 ingressos para a torcida do Vasco. Mas, quando iniciou ali as vendas, né, que a previsão era de abrir meio-dia, quando o pessoal foi no site para comprar, para tentar o ingresso, já abriu esgotado, né? Não tinha ingresso para setor visitante disponível, ou seja, não chegou nem a ser comercializado, né, esse ingresso para o torcedor vascaíno. Aí surgiu ali alguns boatos, né, que o Santos tinha informado que o Vasco já teria comprado todos esses 500 ingressos e o Vasco cuidaria da distribuição dos ingressos para os torcedores, etc e tal. Ficou um disse-me-disse até o Vasco se manifestar. O Vasco publicou ali uma nota oficial dizendo o seguinte: o Vasco da Gama informa que após alinhamento com o clube mandante, um novo horário será disponibilizado para que os torcedores cruzmaltinos adquiram entradas para o jogo do próximo domingo, dia 1º de outubro. O início das vendas será divulgado em breve nos veículos oficiais do Vasco. Ou seja, vai começar ainda a venda de ingressos, né, para a torcida do Vasco. Aquela história que o Vasco já tinha resgatado os ingressos, pelo jeito, não é verdade, né? O Vasco disse que em breve vai informar o momento que esses ingressos vão começar a ser vendidos. E em relação aos 500 ingressos apenas, né, uma carga de 500 bilhetes é bem abaixo dos 10%, né, que a CBF exige. O time visitante tem que ter 10% dos ingressos, e isso não acontece na Vila Belmiro. A Vila hoje tem capacidade ali para 15, 16 mil torcedores, né? Então o correto seria 1.500, 1.600 ingressos destinados para a torcida visitante. Mas isso nunca acontece lá na Vila Belmiro. Contra o Vasco foram 500 ingressos, contra o Cruzeiro foram 400 e poucos ingressos, e isso é uma determinação da Polícia Militar. E ainda tem um ponto aqui que vai fazer essa carga de ingressos ficar ainda menor para o torcedor do Vasco, né? Porque o Vasco precisa separar uma carga de ingresso para os patrocinadores, para os jogadores do clube, né? Porque todos os jogos, os jogadores ganham ali uma cortesia de ingresso para dar para um familiar que mora perto, enfim, que quer ir no jogo, etc e tal. Tem também os ingressos que vão para o sócio, né? Sócio gigante ali para resgatar no site. Então essa carga de 500 vai diminuir. Serão menos ingressos ainda comercializados
com toda certeza. Então, assim, é uma pena, né, que tão poucos ingressos tenham sido aí disponibilizados para o torcedor vascaíno. Muita gente vai ficar de fora, muita gente queria ir para a Vila Belmiro, mas infelizmente não vai conseguir por conta da carga limitada de ingressos. Enfim, a Vila Belmiro hoje é um estádio que aparentemente não cumpre o regulamento da CBF, né? Que você tem que deixar 10% da carga para a torcida visitante. A Polícia Militar não deixa que tenha 10% de visitantes na Vila Belmiro, ainda mais no jogo Santos e Vasco, que é uma rivalidade muito grande, principalmente entre as organizadas. Importante também deixar claro aqui, né? O Santos não liberou a carga total, né? De 10% para a torcida do Vasco, porque a Polícia Militar não deixou. A polícia libera apenas 500 ingressos lá no setor visitante santista. Enfim, complicado, né? Mas quem sai prejudicado nisso, com certeza, é o torcedor vascaíno. O Santos e a torcida do Santos estão tratando esse jogo como uma final, e realmente é uma final, né? Vai ter treino aberto lá na Vila Belmiro, para os jogadores, torcedores, para irem apoiar lá o time do Santos, etc e tal. Com certeza, no domingo, a cidade de Santos vai estar mobilizada, né, nessa partida. Afinal de contas, se o Santos perder para o Vasco, vai se afundar ainda mais na zona do rebaixamento e vai ver o Vasco, que é um concorrente direto, subir ainda mais na tabela. Enfim, nessa questão do ingresso, infelizmente, o torcedor vascaíno saiu prejudicado. Mas tenho certeza que os 500 vascaínos que estiverem lá na Vila Belmiro vão representar muito bem os outros vascaínos espalhados aí pelo Brasil. Bom, antes de continuar aqui esse vídeo, ó, aqui na descrição tem o link da FutFanatic, que você pode comprar essa camisa aqui que eu tô usando com precinho camarada, tá? Tá aparecendo aí na sua tela e tem um desconto do cupom MACHÃO10. MACHÃO10 te dá 10% de desconto em todos os produtos do Vasco da Gama. Então corre lá na FutFanatics e dê uma olhadinha nessa camisa lindíssima aí do Vasco da Gama, beleza? 10% de desconto se você utilizar o cupom MACHÃO10. Bom, vamos entrando aqui na parte final do nosso vídeo. Amanhã, Léo Jardim, o goleiro com mais defesas difíceis, né, nesse campeonato brasileiro, vai conceder uma entrevista coletiva. O goleiro vai participar da entrevista coletiva às 11h40, por volta ali das 11h40, meio-dia, no CT Moacir Barbosa. É claro que depois a gente vai repercutir aqui no canal Machão da Gama. E bom, a notícia que hoje movimentou bastante também o noticiário vascaíno foi a confirmação de Pedrinho como candidato a presidente do Vasco da Gama. Pedrinho participou do Flow Podcast, né? Um canal muito conhecido aqui no YouTube, e lá ele confirmou que realmente deixou a Rede Globo para se lançar como candidato a presidente do Vasco e confirmou a sua candidatura nesse programa. Na conversa lá no podcast, o Pedrinho também confirmou que o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, fez um convite ao Pedrinho para ele ser diretor técnico do Vasco da Gama, cargo que hoje é ocupado pelo Abel Braga, né? Mas que Pedrinho recusou esse convite do Lúcio Barbosa por conta do seu sonho de ser presidente do Vasco da Gama. Vou colocar o trecho aqui onde o Pedrinho confirma a sua candidatura a presidente do Vasco. E assim, hoje ter a oportunidade, né, de poder fazer parte de uma candidatura escolhida por um grupo de apaixonados pelo Vascaíno, pelo Vasco, um grupo de vascaínos apaixonados, pessoas muito bem capacitadas, né? Muito bem capacitadas em todas as áreas. E uma das áreas mais trabalhadas e que eu fiz questão foi o jurídico. Uhum. E a gente tem como vice-presidente, o primeiro vice, o Paulinho Salomão. E toda uma estrutura por baixo, o Alan, um cara muito capacitado, justamente para diminuir as injustiças que existem fora do campo com o Vasco. E eu quero retribuir isso. E eu estou disposto a dar esse passo. Mas de uma forma, só pegando um gancho, muito diferente do que foi todas as eleições que eu vivi quando eu fazia parte desse grupo, mas não era o candidato. O Vasco, nas eleições, sempre teve um ambiente muito hostil, agressivo. A última eleição que teve deu justiça e tal. Eu nunca entendi eu entrar em São Januário para votar e ser xingado. Eu não estou no jogo, errei um chute. Não, eu estou ali com uma roupa normal indo votar. Por que a torcida que eu tanto sou apaixonado me xinga? Isso não é certo. Não é certo comigo nem com outros candidatos. Então, assim, eu vim também disposto para mudar. Eu acho que eu tive uma participação boa e forte na comunicação, com muita humildade mesmo, de tentar levar uma outra visão do que é o jogo. E eu quero levar uma outra visão para a política do Vasco, porque eu não sou político. Eu sou um apaixonado do Vasco, mas preparado. Preparado na área do futebol, porque o Vasco,
que a gente não vai entrar muito nessa conversa de SAF e Vasco Clube Associativo. O Vasco Clube Associativo, ele é futebol. Ele tem 30%, ele é futebol. Então, assim, a essência do Vasco, ela nasce do Remo, mas ela é futebol. Então, assim, eu sou um apaixonado e preparado para falar de futebol. E pessoas muito capacitadas em todas as outras áreas. E eu quero que seja uma eleição diferente do que foi todas as outras. Eu quero ter a oportunidade de apertar a mão dos outros candidatos, de chegar com serenidade. Por que eu tenho que chegar com milhares de seguranças? Por que tem que ter briga, ofensa? Se todos nós pregamos há 3 semanas atrás que o Vasco é um clube de paz, de segurança, que sofreu uma injustiça por perder o seu mando de campo, alegando que o Vasco era um ambiente violento. E aí pessoas que hoje vão se candidatar começam a se agredir verbalmente. Isso faz parte da política. Não, eu não sou político. Eu não vou atacar ninguém, mesmo que me ataque. Eu vou falar de amor, de projetos, de compromisso, de retribuir para o Vasco o que eu mais tenho para entregar, que além de pessoas competentes, é o amor e todo o carinho que eu recebi durante 23 anos, praticamente, ali, 20 anos. Então tá aí, né? A eleição para presidente do Vasco vai acontecer na primeira quinzena de novembro. Já tem alguns candidatos, né, que confirmaram. O Levenciano confirmou que será candidato. O Pedrinho confirmou agora também. O Júlio Brandt também já se confirmou como candidato. Tem o Leonardo Rodrigues, tem o Eduardo Cassiano, tem o Pedro. O sobrenome dele é complicado de falar. Pedro Stronzenberg. Enfim, esse pleito eleitoral do Vasco se formando, dessa vez menos bélico, né, do que das últimas vezes, que sempre foi uma confusão danada. Dessa vez parece que as coisas estão caminhando de uma forma um pouco mais harmônica. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!